Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de resenha pra este canal. Antes da gente ir pro vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, comenta, compartilha com os amigos. Então é isso e vamos lá pro vídeo. Então, gente, hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Mas antes de eu começar a falar do livro pra vocês, eu vou deixar alguns recadinhos. Primeiro, eu enrolei bastante pra gravar esse vídeo porque eu fiquei em dúvida entre gravar ou não. Porque quando eu peguei pra ler esse livro, eu fui com muita expectativa. Tanto que eu fiz uma leitura coletiva. Eu obriguei a minha irmã e a minha amiga a lerem comigo. Então minha amiga comprou o livro pra ela, eu comprei o livro pra minha irmã, mandei lá pra Minas pra gente ler juntas. Porque eu só estava ouvindo resenhas boas e os comentários positivos e muita gente falando que era um livro super necessário e que precisava muito ser lido. Então eu fui com muitas expectativas e me decepcionei. Então eu fiquei meio em dúvida entre gravar ou não o vídeo, mas eu acho que o Booktube é democrático, então sempre que você lê um livro vai ter pessoas que vão gostar muito dele e vão ter pessoas que não vão gostar, porque vai de acordo com as experiências de cada pessoa, as vivências de cada pessoa. Então eu acho que vale a pena, assim, no meio de tantas resenhas boas, não tem por que eu deixar de trazer uma resenha só porque eu não gostei tanto assim do livro, tá bom, gente? E provavelmente não vai ser um daqueles vídeos curtinhos e rapidinhos, porque eu vou fazer a resenha do livro e depois eu vou trazer os meus sentimentos com relação ao livro. Mas fique até o final que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E agora sim, vamos falar sobre O Conto da Aia. Então aqui pra mim esse livro é uma distopia. Apesar de aqui no COT ser falado que é um romance, pra mim é uma distopia. Se passa no século XXI, tá? A história. Então os Estados Unidos deixou de ser um país democrático para virar a República de Gilead, que na teoria é uma república que se baseia nos preceitos do Antigo Testamento da Bíblia. E é como se fosse uma república teocrática, tá, gente? Onde as mulheres são subjugadas, não têm voz ativa e elas são divididas em castas, vamos dizer assim. Então a gente tem as aias, que o objetivo delas é simplesmente procriar. Então elas são de todo mundo, mas principalmente dos homens de grande patente, dos comandantes, que as esposas deles são inférteis. Eles pegam as aias para que elas possam dar filhos. Nesse momento aqui da história, as mulheres são em sua maioria inférteis, então as aias são muito valorizadas. E a gente tem as esposas, né, que são as mulheres ricas, esposas dos homens de grande patentes, porque a República de Gilead é como se fosse uma ditadura militar, vamos comparar assim. O militarismo tomou o poder, então tem divididos entre comandantes, soldados, olhos e assim por categorias. Então as aias se vestem só de vermelho, as esposas se vestem só de azul. E elas são responsáveis por toda a organização da casa, por manter a casa em ordem. A gente tem as martas, que se vestem de verde, que são responsáveis por cozinhar, limpar, enfim, como se fossem as empregadas, né? A gente tem as econo-esposas, que são esposas de homens com menores patentes e que são algumas férteis, então elas não precisam das aias. A gente tem as tias, que elas são as responsáveis por educar as aias. E tem as mulheres que são excluídas da sociedade. Muito bem. Isso é um resumo, né, da história. O livro ele é narrado em primeira pessoa pela Offred, que é uma aia. Offred é o nome dela de Aia e não fala o nome dela verdadeiro aqui no livro. Esse livro ele virou uma série de televisão, eu não assisti a série ainda. E eu fui com muitas expectativas para ler esse livro, porque pelo que eu entendi ia ser um livro muito feminista, um livro que ia falar sobre as mulheres lutar por sua voz, lutar pelos seus direitos. Então por isso que eu fui com muitas expectativas para esse livro. E eu vou dizer para vocês que eu acho que Divergente e Jogos Vorazes faz um papel melhor com relação a isso, da mulher se lutar pelos seus direitos, ir contra o sistema, ir contra o governo. Mas enfim, então essa é a resenha do livro. Pra mim foi um livro 3 estrelas e depois eu pensei em dar 2, mas eu vou deixar como 3 estrelas porque tem coisas boas a se tirar do livro. Então, gente, logo no começo da leitura, o que me pegou bastante no livro foi a falta de empatia entre a sociedade como geral
e a falta de sororidade entre as mulheres. Então pra mim já tava assim, tava incomodando, mas um incômodo bom, que eu acho que tem que ser tocado na ferida. Por quê? Tem um momento no livro que vão turistas lá nessa República de Gileade e tiram foto das aias. Então, o que eu entendo? Que o resto do mundo está seguindo a sua vida, enquanto tem essa República de Gileade totalmente errada, onde as mulheres são classificadas e usadas, e ninguém tá fazendo nada por isso, não é mesmo? Então, deixando ali o pessoal viver sua vida, não é comigo, não tá acontecendo comigo, não é no meu país, que se dane. Então, a falta de empatia começou a me incomodar desde o começo, mas um incômodo bom. E a falta de sororidade entre as mulheres, porque assim, todas as mulheres elas são diminuídas e são classificadas, independente do posto delas. Só que entre elas tem uma rixa e tem um preconceito entre elas mesmas. As Martas não gostam das aias, as aias não gostam das esposas, que não gostam das aias. Então assim, uma rixa e elas não se tratam bem, elas não se valorizam junto, elas não se unem. Tem um preconceito entre as próprias mulheres, então essa falta de sororidade também me chamou muita atenção. E é uma coisa que precisa, assim, ser falada nos dias de hoje, né? A falta de empatia, a falta de sororidade precisa muito ser colocado em pauta mesmo, precisa incomodar mesmo. Então, no livro, ele passa por assuntos que são muito pertinentes. Ele passa por falta de empatia, falta de sororidade entre as mulheres, machismo, homofobia, preconceito, cultura do estupro, culpabilização da vítima. Esse negócio de que a pessoa foi vítima de estupro porque ela tava usando saia curta, porque ela tava bêbada, enfim, esses assuntos. Passa pelo feminismo. Então, assim, tem assuntos aqui que são tratados e que são muito necessários. Só que eu achei que foi passado por cima, foi só jogado frases de impacto. Eu achei que a construção do livro não foi boa, a narrativa não é legal, não acontece muita coisa durante o livro. Parece que tem outro livro, né, depois desse, que eu não pretendo ler. Mas assim, a gente não entende a construção de sociedade, não explica pra gente como que foi construído, por que foi construído, como que eles conseguiram dominar o país. A gente não vê nada acontecendo. É falado de uma revolução que está acontecendo por baixo dos panos, mas a gente fica perdido, a gente não tem informações sobre isso. Então, assim, eu não gostei da construção da história, da narrativa, achei muito lenta, muito parada. E não gostei desse fato de não explicar pra gente. Geralmente, os primeiros livros, se são introdutórios, eles explicam pra gente o que tá acontecendo, por que tá acontecendo, de onde veio, pra onde vai. E aqui não teve isso. Então, esses assuntos que eu falei pra vocês, eles passam por cima, mas eles não abordam esses temas. E o que mais me incomodou foi o fato de eles pegarem tudo que é lixo, tudo que é de ruim da nossa sociedade, frases preconceituosas, frases machistas, homofóbicas, super retrógradas e colocarem como se tudo isso fosse baseado na Bíblia. Então, eu como cristã me incomodei muito, mas eu acho que como pessoa também. Porque primeiro que pra você falar de um livro, você precisa lê-lo. Eu não posso trazer uma resenha pra vocês sem ter lido o livro. E pelas formas que são abordadas aqui, eu posso estar errada, mas pelas citações que tem aqui, a autora não leu a Bíblia. Então, acho que para você fazer uma história baseada na Bíblia, porque eles dizem que são baseados no Velho Testamento, eu acho que precisava ter lido e interpretado bem melhor. Então, o que me incomodou foi isso. Eles pegam tudo que é de ruim e dizem que estão se baseando no Velho Testamento. Como se a Bíblia fomentasse essas atitudes machistas, retrógradas, homofóbicas, preconceituosas, e não é o que acontece. Eu, como uma pessoa que já li e reli a Bíblia, não concordo. Eu achei que, assim, eles pegaram o ódio e a raiva e a mágoa que algumas pessoas têm da religião do cristianismo por atitudes de algumas pessoas e fomentaram o livro. Então, eu tenho raiva porque eu já sofri preconceito por causa de algum cristão, eu já ouvi alguma frase, esses grandes líderes religiosos que têm umas ideias que, meu Deus do céu, umas ideias loucas de falar que as mulheres não podem trabalhar, enfim, algumas ideias doidas, e simplesmente jogaram uma culpa de tudo que é de ruim, de tudo que é de podre do nosso caráter, do caráter da população geral, na Bíblia. Outra coisa,
Eu acredito que não deva existir jamais o encontro de religião com política. Então, política é laico, o Estado tem que ser laico, tem que valorizar todas as religiões, todas as culturas, todos os gêneros, todas as opções sexuais. E a religião é ali, a religião é a fé de cada um, é a individualidade de cada um, certo? Então não concordo quando o governo se une com a religião e determina que o país ou a sociedade, enfim, tem que seguir uma religião. Não. O Estado é laico, a religião é individual de cada um, certo? Então é isso, gente. Eu não vou me estender mais pra não ficar um vídeo gigante, mas eu gostaria de deixar esse recado. A gente precisa, mulheres, a gente precisa se unir, precisa lutar por direito, por voz. A gente tem que, sabe, ter uma união feminina e decidir que não, que o que mexe com uma, mexeu com a outra, que briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. E a gente tem que lutar sim pelas minorias. O Estado é laico, a gente tem que respeitar todas as religiões, todas as opções de orientações sexuais. A gente tem que sim respeitar e a gente tem que sim lutar por respeito. Então a gente tem que entender que não é culpa da Bíblia, não é culpa do cristianismo. É culpa de pessoas que se utilizam de frases erroneamente para fomentar atitudes erradas, certo? E se você quer criticar ou fazer ou não criticar, mas assim, fazer um livro ou fazer alguma coisa com a Bíblia como referência, eu indico que você leia primeiro, certo? A minha irmã não terminou de ler ainda o livro, a minha amiga já terminou, ela teve exatamente a mesma visão que eu, e ela não é nem tão vidrada na Bíblia como eu sou. Mas assim, gente, tem coisas boas a se tirar do livro, sim, porque ele deixa um incômodo na gente com relação a esses assuntos, e a gente precisa sim se incomodar. Quando esses assuntos pararem de nos incomodar, a gente vai ver que morreu sociedade pra nós. Mas não falando que é culpa da Bíblia, ou que a Bíblia fomenta essas atitudes, ou que os cristãos estão completamente errados e alienados. Tem alguns que são sim, gente, mas é uma minoria, só que infelizmente essa minoria tem muita voz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês não fiquem magoados comigo, nem com raiva. É minha opinião particular com relação a um livro, tá bom, gente? Então é isso. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.